Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha num tema teológico, assim, denso, mas super fascinante. A apostasia na fé cristã. Nossa fonte principal é um artigo do site teológico, o título é Apostasia, um grande perigo para a fé cristã, e foi escrito por Diego Pereira do Nascimento. O nosso objetivo aqui é entender melhor o que exatamente significa apostasia segundo essa fonte, sabe? Como a Bíblia retrata isso, quais são os perigos, as causas que o artigo aponta. É um conceito que soa forte, né? O abandono total da fé. Vamos tentar desempacotar isso um pouco. Exato. E a fonte descreve justamente isso, um abandono completo, definitivo mesmo, da fé. E, olha, pode ser algo gradual ou até de repente. É o contrário da conversão, basicamente. A pessoa não só deixa de crer, mas ela passa a ver as crenças antigas como erradas, sabe? E aí adota outra religião, outra filosofia. Uma renúncia total, então. Isso. E o artigo já adianta que as consequências, pelo menos na visão bíblica que ele apresenta, são vistas como bem sérias, né? Sim, muito sérias. Fala em negar a ação de Deus, se afastar da comunidade da igreja, cair nos enganos do mundo, no pecado, e o resultado final disso seria não receber a salvação. É um ponto bem pesado mesmo. Nossa, ok. E tem um ponto curioso que o artigo levanta sobre o Antigo Testamento, né? Que a palavra apostasia mesmo não estaria no hebraico original. Exato. Ela aparece em traduções posteriores, como a Septuaginta, que é aquela tradução grega antiga, bem importante. Entendi. Mas então, como que o conceito em si, essa ideia de abandonar a fé, é tratado nos textos mais antigos, segundo o artigo? Olha, o Antigo Testamento usa outras expressões para descrever essa ideia. Coisas como se rebelaram contra o Senhor ou abandonaram o Senhor, adoraram os deuses dos povos vizinhos. O foco ali, nesses relatos que a fonte traz, parece ser muito o afastamento coletivo do povo de Israel da aliança com Deus, especialmente através da idolatria. Ah, então era menos uma crise de fé individual e mais a questão da lealdade do povo todo. Em grande parte, sim. Pelo menos é como a fonte descreve para esse período, né? O artigo até cita o período dos juízos como um exemplo clássico disso. Lembra daqueles ciclos? Sim, sim. O povo se afastava de Deus, adorava os deuses dos vizinhos, tipo Baal, Aserá. Sim, sim. Aí vinham as consequências. Eles clamavam por ajuda. Isso. Clamavam por perdão e Deus levantava um juiz para libertar eles. Esse padrão de ir e vir, de afastamento e retorno, é bem marcado ali. E o artigo dá exemplos mais específicos? Pessoas, momentos? Dá sim. Cita Gideon, por exemplo. Deus mandou ele derrubar uns altares pagãos que tinham lá em Ofra, na casa do próprio pai dele. Isso gerou uma revolta danada. Mostra como a idolatria estava, infiltrada mesmo, né? Nossa, até na família do líder. Pois é. E no período da monarquia também, a fonte aponta o rei Salomão. E embora não diga que ele abandonou pessoalmente a fé, o artigo coloca uma responsabilidade nele por ter facilitado a apostasia. Como assim? Ele construiu templos para os deuses pagãos das muitas esposas estrangeiras que ele tinha, né? Egípcias, moabitas, e isso é apresentado como um fator que acabou levando parte do povo à apostasia e, como consequência, veio a divisão do reino depois da morte dele. Entendi. Quer dizer, mesmo que a ação do líder não fosse uma renúncia pessoal direta, na visão do artigo isso podia ter consequências bem amplas para o povo se afastar de Deus. Exatamente. E essa dinâmica segue com os outros reis. O artigo meio que agrupa eles em bons e ruins. Ah, os que restauravam a adoração a Deus versus os que promoviam a idolatria. Isso. Os bons tentavam trazer o povo de volta, destruíam altares pagãos, reformavam o templo. Os ruins, faziam o contrário. E a fonte argumenta que esses períodos de infidelidade coletiva tiveram consequências bem drásticas, como as invasões da Assíria, da Babilônia, o exílio. O castigo divino, né? É o que o texto sugere, sim. E só depois do retorno do exílio, com a reforma espiritual liderada por figuras como o sacerdote Esdras, é que essa tendência de apostasia em massa teria diminuído mais, até a época de Jesus. Entendi. Então, resumindo o Antigo Testamento, segundo essa leitura do artigo, a apostasia muito ligada à idolatria,
a quebra da aliança por parte da nação. Agora, como que o cenário muda no Novo Testamento? O artigo diz que a palavra grega apóstasis aparece poucas vezes, né? Só 2. Mas as advertências contra abandonar a fé são bem frequentes. Sim, são frequentes. E aqui o foco parece dar uma mudada de acordo com a fonte. O perigo da apostasia no Novo Testamento está mais ligado ao abandono da sã doutrina. Sã doutrina. O que seria isso? Os ensinamentos considerados corretos de Jesus e dos apóstolos. A ameaça muitas vezes vem de falsos mestres, de enganos, de doutrinas que distorcem a mensagem original do Evangelho. O alerta se torna mais individualizado, talvez, e mais focado na adesão à verdade teológica. Interessante essa mudança de foco. E que tipo de advertências específicas o artigo destaca desse período do Novo Testamento? A fonte menciona algumas bem importantes. Primeiro, palavras que são atribuídas a Jesus mesmo. Lá em Mateus 24, ele prevê tempos difíceis, com perseguição, traições, o surgimento de falsos profetas, e que, por causa disso tudo, muitos abandonariam a fé. É onde tem aquela frase famosa, o amor de muitos esfriará. A ação. Ligando a apostasia a um contexto de tribulação, de engano nos últimos tempos. Exato. Depois, tem os alertas do apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo 4, ele fala que, nos últimos tempos, alguns abandonariam a fé para seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios, e que essas doutrinas seriam ensinadas por hipócritas com a consciência cauterizada, uma expressão bem forte, né? Para indicar uma insensibilidade moral, uma falta de discernimento. Consciência cauterizada. Nossa, e ele dá exemplos do que seriam essas doutrinas? Dá sim. Coisas como proibir casamento ou certos alimentos. Práticas que podem até parecer muito piedosas por fora, mas que, segundo Paulo, ignoram o espírito do Evangelho. Entendi. Um tipo de legalismo ou ascetismo que desvia da mensagem central. Isso. E tem mais de Paulo. Em 2 Timóteo 4, ele fala de um tempo em que as pessoas não iriam suportar a sã doutrina. Iriam procurar mestres que dissessem o que elas queriam ouvir. Aquela parte do sentindo coceira nos ouvidos. Essa mesma. Se voltando para mitos em vez da verdade. A fonte interpreta isso como um alerta contra a tentação de seguir ensinos que são mais convenientes, mais agradáveis, em vez daqueles considerados fiéis à Bíblia. Faz sentido. A busca pelo que agrada em vez do que é verdadeiro. E por fim, a fonte cita 2 Tessalonicenses 2, ali menciona diretamente a apostasia como um evento que aconteceria antes do dia do Senhor e da revelação do homem do pecado. São figuras importantes na escatologia cristã, né? Isso coloca a apostasia num quadro de rebelião espiritual bem significativa precedendo eventos finais. Uau! E o apóstolo Pedro também adverte em 2 Pedro para vigiar para não ser levado pelo erro dos que não têm princípios e acabar perdendo a firmeza na fé. Enfatiza que o afastamento pode ser gradual. Fica bem claro que, na perspectiva do Novo Testamento que o artigo traz, a apostasia ganha essa camada de alerta contra desvios de doutrina, enganos que às vezes são sutis e uma necessidade de vigilância individual constante, talvez mais até do que a questão da idolatria coletiva do Antigo Testamento. E como que as diferentes tradições cristãs lidam com esse conceito hoje em dia? O artigo mostra se há um consenso? Consenso, não diria, mas visões bem definidas sim. A fonte destaca a visão católica romana, por exemplo. Historicamente, a Igreja Católica considera a apostasia um pecado gravíssimo, que pode levar à excomunhão. É vista como uma rejeição deliberada da graça de Deus. Às vezes até associado ao tal pecado contra o Espírito Santo, que é considerado o imperdoável. Imperdoável. Pesado. E o termo também era usado historicamente para quem abandonava votos religiosos, tipo monges, ou deixava o clero. E o artigo chega a mencionar o peso histórico disso, as penalidades. Menciona sim, brevemente. Aponta que na Idade Média as punições podiam ser bem severas. Em alguns períodos e contextos, chegava até a pena de morte, equiparando a apostasia à heresia. Pena de morte, nossa! Sim.
A fonte cita a Inquisição Espanhola como um exemplo que usou acusações de apostasia contra judeus e muçulmanos que tinham se convertido ao cristianismo, mas que eram suspeitos de voltar às suas práticas antigas escondido. Isso mostra a seriedade com que a questão foi tratada pelas instituições, né? Com certeza. Uma questão de identidade e lealdade religiosa levada ao extremo. E no lado protestante, como fica? Aí a fonte aponta que existe uma divisão, uma divergência teológica importante. Sobre o que exatamente? Basicamente, a pergunta é: um cristão verdadeiro pode perder a salvação se abandonar a fé? Aí tem um debate. Uma corrente forte, muitas vezes ligada à doutrina da segurança eterna ou perseverança dos santos, argumenta que a salvação é um dom irrevogável de Deus. Nessa visão, se alguém abandonar a fé permanentemente, talvez essa pessoa nunca tenha tido uma fé genuína para começo de conversa, entende? Isso. Afirmam que é possível, sim, perder a salvação através de um afastamento consciente, definitivo de Deus e da fé. Então, para esses, a salvação não estaria garantida incondicionalmente. Nessa visão, não. Haveria a necessidade de perseverar na fé até o fim para manter a salvação. É um ponto de tensão teológica bem significativo dentro do protestantismo, sobre a natureza da fé, da graça e da segurança da salvação. Fascinante essa tensão, né? De um lado, a ideia da salvação como um presente totalmente seguro, e do outro, essa ênfase na responsabilidade humana de perseverar. Então, só para recapitular rapidinho os exemplos que a fonte usa para ilustrar essa ideia de apostasia ao longo da Bíblia. Claro. De forma bem resumida, a fonte lista desde aqueles exemplos mais coletivos e ligados à idolatria no Antigo Testamento, como o incidente do bezerro de ouro logo depois da saída do Egito, lembra? Que resultou na morte de muita gente. Lembro sim. E o caso de Baal-peor também, com as mulheres moabitas? Exato. Esse também, com idolatria e prostituição ritual. E depois, no período dos juízes, aquele ciclo que já falamos, né? Juízes 2, 3, 4, 6, 10. O período de Sansão, a história do ídolo de Micá. Tudo isso mostrando como o povo se desviava rápido dos ensinos de Deus. E na monarquia? Aí cita reis específicos que se desviaram. Saul, que consultou uma médium, Jeroboão, que instituiu os bezerros de ouro, Acabe, com a Jezabel e a promoção de Baal, Acás, que adorou deuses estrangeiros e até sacrificou o filho. Que horror! Pois é. Amazias, Acasias, Joás. Vários exemplos de reis que, segundo o relato bíblico, levaram o povo para longe de Deus. Ok, são muitos exemplos que mostram diferentes formas desse afastamento. E depois de analisar tudo isso, qual seria a raiz do problema, afinal? O que leva alguém a esse abandono total da fé, segundo o artigo? Olha, o ponto central que a fonte levanta é uma falta de compreensão verdadeira sobre quem é Jesus Cristo, a obra dele e a própria fé da pessoa. As causas são divididas em internas e externas. Internas. Coisas da própria pessoa, imagino. Isso. O artigo menciona, por exemplo, falta de conhecimento da Bíblia, pouca leitura, pouca participação na comunhão da igreja, sabe? Também fala de falta de maturidade espiritual. Isso deixaria a pessoa mais vulnerável a falsas doutrinas, mais suscetível a enganos, por não ter um relacionamento pessoal profundo com Deus, com o Espírito Santo. Uma base fraca, digamos. Exatamente. E menciona também pecados que não são tratados, não são confessados. Eles podem criar uma barreira, afastar a pessoa de Deus aos poucos, porque o perdão não é buscado, e a pessoa fica meio que cativa daquilo. Entendi. Uma fragilidade espiritual interna. E as causas externas? Seriam as influências do ambiente, do mundo ao redor, que afetam mais quem já não tem essa fé bem alicerçada, né? O artigo cita a influência de pessoas não crentes que podem propagar filosofias de vida diferentes ou até mesmo afastar a pessoa da comunidade da igreja. O convívio, né? Sim. E também a influência de filosofias e ideologias que, segundo o artigo, podem corromper o entendimento do evangelho, distorcer a mensagem, afastar do entendimento bíblico original. Então a leitura do artigo é que não é só uma pressão que vem de fora, mas é uma vulnerabilidade interna
que permite que essa pressão leve ao afastamento total. Uma combinação, talvez? Parece ser essa a ideia, sim. Uma base interna fraca encontra um ambiente externo desafiador. Certo. E para a gente fechar os detalhes, a origem da palavra apostasia. O artigo explica? Explica assim. Vem do grego apóstasis. Literalmente, significa estar longe de ou afastar-se de uma posição. É formada por apó, que é de ou a partir de, e estasis, que significa posição, estatuto, estado. Ah, afastar-se da posição. Faz sentido. Exato. O significado geral é esse: deserção, renúncia, abandono, até traição. No Novo Testamento é usada especificamente para o abandono da fé cristã, mas a palavra em si poderia ser usada para o abandono de qualquer crença ou lealdade. Perfeito. Então, fechando aqui nossa análise desse artigo do site teológico sobre apostasia, a gente viu a definição do termo como um abandono total consciente da fé. Exploramos como a fonte o retrata no Antigo Testamento, muito ligado à idolatria, à infidelidade coletiva de Israel, e no Novo Testamento com um foco maior em desvios de doutrina, falsos mestres e a necessidade de vigilância individual. Vimos também as diferentes perspectivas dentro do cristianismo, a gravidade na visão católica, o peso histórico das penalidades e aquele debate interno no protestantismo sobre a segurança da salvação. E, por fim, as causas que o artigo aponta, que sugerem essa combinação de fragilidade interna, falta de conhecimento, de maturidade, com as pressões externas. Fica bem evidente que, na perspectiva da fonte, é um tema tratado com enorme seriedade. Sem dúvida alguma. O que emerge dessa análise da fonte é uma ênfase teológica muito forte na perseverança, na necessidade de continuar firme na fé. A compreensão desse conceito, da forma como é apresentado aqui, sublinha a importância que é dada, dentro dessas tradições cristãs, ao discernimento da verdade, à profundidade do relacionamento com Deus e à gravidade que se percebe no ato de se desviar conscientemente. Existe essa tensão constante, entre a fé que a pessoa professa e as múltiplas pressões, sejam internas ou externas, que podem levar ao abandono. É, no fundo, um chamado à vigilância e a um aprofundamento contínuo na própria fé. Exato. E para a gente deixar uma reflexão final aqui, pensando um pouco além do que o artigo trouxe, ele foca muito, claro, no abandono do cristianismo, com exemplos e alertas bem específicos dessa tradição religiosa. Mas isso faz a gente pensar, será que dinâmicas parecidas de abandono de crenças centrais acontecem em outros âmbitos da vida? Por exemplo, pessoas que deixam ideologias políticas que eram muito fortes para elas, ou movimentos sociais, ou até comunidades seculares que tinham laços muito intensos. Será que existem paralelos nas motivações, nos processos de rompimento, nas consequências pessoais ou sociais? Como isso se compara com a descrição da apostasia religiosa que a nossa fonte apresentou hoje? Fica aí a questão, sobre esses padrões talvez mais universais de pertencimento, de crença e de ruptura. Uma coisa para a gente pensar.